Sim, você será o proprietário de um cremosíssimo carro elétrico no futuro, ainda que você não queira. Essa constatação pode parecer estranha e insensata da minha parte, e eu de fato adoraria que realmente fosse esse o caso. Não é mistério nenhum que a utilização de veículos com motores elétricos vem tomando força nos últimos tempos, e eu aposto que você também já viu algum carro elétrico andando por aí, mesmo que você não saiba disso. Os veículos elétricos podem ser compostos por mecanismos totalmente elétricos, ou também terem como base o motor a combustão interna tradicional, dividindo espaço entre os dois, que, ao meu ver, pode ser algo bem positivo e interessante, por mais que essa não seja a tendência. Pelo menos para mim e para você, que utilizamos o veículo para irmos de um lugar para o outro no nosso dia a dia. Mas por que, então, eu tenho essa ideia de que futuramente, daqui a pouco tempo, nós não teremos mais o nosso querido motor a combustão que faz randam-dam-dam-dam? Eu não sei qual a sua opinião sobre isso. Inclusive, adoraria que você colocasse ela aqui nos comentários para a gente discutir mais sobre esse assunto quanto à venda e comercialização dos carros elétricos. Mas eu sinto que há uma tendência, há uma solidificação do comércio dos veículos elétricos aqui no nosso país e também no mundo inteiro. Afinal de contas, o mesmo possui uma forma de energia limpa que não polui, que é barata, só não é confiável, mas enfim, é tudo de bom. E se pareceu para você que eu tô tomando partido aqui no meu discurso, é claro que eu tô. Afinal de contas, eu sou um grande entusiasta dos motores a combustão e não preciso esconder isso de ninguém. E também, se você clicou nesse vídeo aqui, talvez seja porque você também tem esse mesmo receio que eu. Então compartilhemos aqui do nosso desespero juntos, meus amigos. Para dar início ao nosso vídeo, vamos começar contando a história do veículo elétrico, que não é nenhuma ideia atual, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O primeiro carro elétrico foi o Flocken Elektrowagen, criado em 1888 pelo inventor e empresário alemão Andreas Flocken. O veículo era uma charrete de 4 rodas, que podia atingir uma velocidade de 15 km por hora. Lento, né? Mas você sabia que o primeiro veículo a ultrapassar a barreira dos 100 km por hora foi um carro elétrico? Sim, meus amigos, nas mãos do piloto e engenheiro belga Camille Genatzi. Em 1899, o veículo construído por Camille alcançou 105,882 km por hora, um grande marco para a história dos veículos elétricos. Pois bem, da mesma forma que existiram veículos totalmente elétricos lá no passado, existiram também aqueles que mesclavam os motores a combustão e os motores elétricos em um mesmo projeto. Normalmente isso acontecia quando eles eram voltados à performance. Porém, diante de tudo isso, é interessante observar que por mais que os veículos elétricos já estivessem aqui há tanto tempo, eles ainda assim nunca foram capazes de substituir os veículos movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Enfim, fato é que os anos se passaram e o carro elétrico nunca teve um espaço predominante atuando no nosso mercado. Sempre houve quem defendesse o comércio viável dos veículos desse tipo, integral ou parcialmente, dividindo espaço com os queridinhos motores a combustão. É fato que o ronco dos motores que nós conhecemos ocupam um espaço em nossos corações e nos fazem vibrar quando ouvimos o som de uma máquina de 4, 5, 6 até 12 cilindros passando por aí. Há quem diga que 90% da experiência de se pilotar um carro se dá pelo som que o motor produz. E talvez esse seja o motivo pelo qual a maior parte dos consumidores finais ainda optem pelo uso do carro tradicional no dia a dia ao invés do veículo elétrico. Ainda assim, os motores elétricos e os veículos tecnológicos e conectados que estão sendo apresentados ultimamente têm chamado a atenção e tomado espaço no mercado de automóveis.
Neste momento, é comum encontrar alguns comunicadores que pregam contra o comércio de carros elétricos, baseados nos acontecimentos passados na história da humanidade, que de fato, se forem analisados pragmaticamente, sem a riqueza e atenção aos detalhes, darão a entender que as pessoas rejeitaram o veículo elétrico no passado, desde as montadoras até o consumidor final, e continuam tendo o mesmo comportamento até hoje. Porém, meus amigos, é aí que a história fica de fato interessante. Se hoje é difícil de discernir como se dá o funcionamento de um veículo elétrico, imagina lá no passado, quando ele fora criado. Enfim, nós vivemos em um momento no qual, mesmo que a estrutura de um smartphone seja extremamente complexa, é extremamente prático e intuitivo de se manusear o mesmo. E o que também, juntamente com o smartphone, tem a promessa de tornar tudo mais prático e intuitivo. Adivinha só, o carro elétrico. Normalmente é nele que você irá encontrar a maior tecnologia embarcada e a maior praticidade no uso diário. Pelo menos é a promessa. Enfim, outra coisa que não é segredo para ninguém é que quando alguma peça precisa ser substituída quando apresenta defeito, o desempenho esperado para o uso da coisa só pode ser alcançado com uma peça nas mesmas condições da anterior, ou seja, genuína. Agora imagina só, se a bateria de um carro elétrico apresenta defeito, você vai arriscar substituir a mesma por outra que não seja indicada para aquele veículo? Isso é ponto para a montadora que te vendeu aquele carro, né? Conforme a manutenção dos carros fica mais complexa para o acesso dos mecânicos e preparadores de carro, você precisa recorrer a uma concessionária verificada para assim ter a confiança em fazer a manutenção do seu carro. E aí que está mais um ponto para a montadora que te vendeu aquele veículo. Não antigamente, mas hoje sim, o carro elétrico é muito viável. E não para você especificamente, mas para quem te vendeu. Afinal, é um veículo que não poderá ser mantido por mais de 30 anos em pleno funcionamento e você precisará comprar um bem novinho logo em breve. Ah, e o meio ambiente? Isso é uma história à parte, meus amigos. Afinal, nós podemos simplesmente ignorar o etanol, não é mesmo? Um combustível limpo, que polui infinitamente menos do que um combustível fóssil ou uma bateria radioativa apodrecendo no meio ambiente. É muito melhor fazer você se sentir culpado por estar contribuindo para a destruição total do planeta em que você vive por ter um carro de 8 cilindros na sua garagem. Dito isso, nós podemos partir para a nossa próxima pergunta. Mas então, para que o veículo elétrico funcione e obtenha mercado, é necessário que as pessoas queiram ter um carro elétrico, não é? Sim e não. Como vendedor, você pode transformar um grande ícone da marca em um veículo que possui um powertrain totalmente elétrico e inovador. Várias marcas se utilizam de grandes nomes daqueles que foram carros extremamente queridos para tentar cativar um público, seja transformando um Maverick em uma caminhonete ou um Mustang em um SUV e por aí vai. Outra ideia que pode contribuir para a propagação do comércio do veículo elétrico é o convite através dos impostos, que podem ser reduzidos para aqueles consumidores que optarem pela compra do veículo elétrico 0 km. Enfim, se utilizando de grandes nomes da cultura automobilística e convertendo esses grandes nomes em veículos com as suas versões elétricas e também se utilizando de grandes personalidades para a propagação da ideia do veículo elétrico, ainda assim existem os consumidores que não se dão totalmente à inovação e preferem o purismo. E para esses também tem jeito, afinal, não há como você comprar um veículo com um motor a combustão interna se ele não existir. Algumas marcas já se manifestaram em prol da utilização do motor elétrico a substituir o motor tradicional já conhecido a gasolina nos carros mais tradicionais, de uso diário. E isso irá inevitavelmente impactar na vida do consumidor, até mesmo do consumidor mais purista, que usa o carro no dia a dia e busca a praticidade, porém ainda assim adoraria ouvir aquele ronco do motor
tradicional. Infelizmente, para alguns só vai ser caixinha de som mesmo. A tendência também é que os veículos mais desejados, aqueles que normalmente possuem mais potência, também sejam substituídos futuramente ou então transformados em artigos de extremo luxo e de acesso para poucos, como são hoje, de certa forma. Porém, você não vai ter nem na base o gostinho de um motorzão na sua garagem, sabe? Nem quando você tiver aquele carro de entrada, você vai poder ouvir um ronco que não seja artificial nos alto-falantes. Então, meus amigos, é com essa triste notícia que eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que tenha feito você pensar minimamente. Se você discorda de mim, você está convidado a discutir aí nos comentários e colocar o seu ponto de vista, se eu errei, se eu acertei, se você tem algo a acrescentar, diga aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Muito obrigado pela companhia até aqui e até o próximo vídeo, espero eu. Até logo, Banheira Garage. Tchau, tchau.